14. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 4, Glória a Deus. a partir do verso de número 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus ele se manifestou na terra e começou a chamar os seus discípulos a pregoar a palavra do reino de Deus, Jesus começou a dizer que o reino de Deus está entre vós, crede no Evangelho. Neste momento, Jesus começa, aleluia, a sua fama, o seu nome começa a correr por toda a terra de Nazaré. E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 2, que Filipe corre para Natanael, que estava assentado debaixo de uma árvore. E quando Filipe chega para Natanael, ele diz: olha, havemos achado o Cristo, aquele de quem falou Moisés e os profetas, que se chama Jesus de Nazaré. Natanael era, irmãos, um estudioso das Escrituras Sagradas. Natanael era uma pessoa que tinha um conceito acerca do Messias, acerca daquele que havia de vir para libertar Israel da opressão dos seus algozes, da opressão dos seus inimigos. Só que Natanael, como todo bom judeu daquela época, esperava o Messias, filho de Davi, que viesse montado num cavalo, com uma coroa de ouro na sua cabeça, tendo uma espada na sua mão, tendo um exército bélico, com carruagens, cavalos, lanças, espadas e escudo. Assim todo judeu daquela época esperava este libertador, esperava este Messias. Aí quando Filipe fala para Natanael de que o Messias que ele havia encontrado, ele vinha de Nazaré, Natanael, como era estudioso das Escrituras, ele sabia que muitas das profecias até falava de Nazaré, mas naquela época o vilarejo de Nazaré era um vilarejo pobre, era um vilarejo sem afeição, era um vilarejo que não tinha atratividade alguma. As pessoas dentro da terra de Israel preferiam ir para Cafarnaum, que era uma cidade marítima, que era uma cidade onde o comércio corria, onde a prata corria, onde o ouro corria. Todas as pessoas queriam
cidade, mas quem nascia em Cafarnaum era bem visto, quem nascia em Cafarnaum era bem aceito, quem nascia em Cafarnaum eram pessoas que tinham condições sociais até de bem-estar, no que comer e no que vestir. É quando Natanael ouviu falar da boca de Filipe que o Cristo, que Jesus era de Nazaré, ele olha para Natanael e diz: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe, quando viu a indagação de Natanael, que era estudioso, disse para ele: venha e vê. Quando Natanael se levanta e vai encontrar com Jesus, o libertador que Filipe disse que achou, quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: eis aí um homem em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há falsidade, uma pessoa sincera. Natanael, quando ouviu Jesus falar aquilo dele, disse: de onde é que o Senhor me conhece? Jesus Cristo então disse: antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi assentado debaixo daquela árvore. E naquele momento os olhos de Natanael se abriram e ele reconheceu que Jesus era o libertador, ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Então Jesus começa então a andar por toda a terra de Nazaré, uma terra desconsiderada. Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E diz o texto sagrado que ora acabamos de ler, que Jesus entra no dia de Shabat, Jesus entra no dia de sábado na sinagoga, Jesus entra na igreja. E naquela época, irmão, até o dia de hoje, o judeu, quando vai ler a Bíblia Sagrada, não é a Bíblia completa para os judeus ortodoxos. Hoje eles não aceitam o Novo Testamento, mas existem no nosso tempo, existem no nosso meio alguns judeus que reconheceram Yeshua, reconheceram Jesus Cristo como Messias, como Deus encarnado na terra. Esses judeus são conhecidos como judeus messiânicos, judeus nazarenos, ainda que eles tenham alguma divergência doutrinária acerca do Messias Jesus Cristo, ainda assim eles acreditam que Jesus é o Messias esperado de Israel. Mas até o dia de hoje, eles, quando vão estudar no Shabat, quando eles vão estudar na sinagoga, até no dia de hoje é assim, eles estudam porções do Antigo Testamento, conhecido como Parashá. O que é Parashá, pastor? Parashá é uma palavra que significa porção. Todo sábado, os judeus têm uma porção já certa. Cada sábado, eles têm um calendário onde eles estudam todo o Antigo Testamento. Todo sábado tem um profeta, tem um livro do Pentateuco, tem um profeta, tem um escrito para fazer comparação com o texto da Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Todo sábado existe um texto já escolhido, e o texto diz que quando Jesus ele vai ensinar, ele entra na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, aonde ele abriu o livro, estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar
Deus tem uma palavra de vitória para você aqui nessa noite. Aceite esta palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Oh, glória, aleluia. Oriclama lá para cheia, orienta lá para Calabaçuri, Candrabarraia, aleluia. E Jesus Cristo, irmão, quando Jesus Cristo leu o livro do profeta Isaías, este livro do profeta Isaías, ele é uma raftará. Existe a Paraxá, que é o livro do Shabat, mas esta Paraxá, ela vem com uma raftará. Pastor, o que é Haftará? Haftará é o profeta que apoia uma passagem da Torá. O que é a Torá? São os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia é chamado dentro do judaísmo de Torá, que nós chamamos no Novo Testamento de lei. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas quando tem a Paraxá do dia, tem a Haftará. A Haftará é o profeta que vai apoiar o texto da Paraxá. E Jesus, em vez de ler o texto da Paraxá daquele dia, Jesus leu a Haftará. Jesus leu o texto que apoia o texto que apoia a Torá. E qual era, pastor? O livro que seria lido naquele Shabat que Jesus leu, a Haftará, é justamente Levítico, capítulo de número 25, a partir do verso 8, que diz assim: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os 7 dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 dias do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tomareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer desse mesmo, nem nele colhereis as uvas das vindimas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornarei cada um a sua possessão. O que acontecia, pastor, no ano do jubileu? Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Em Levítico capítulo 25, que nós acabamos de ler, é a Paraxá que Jesus deveria ter lido neste Shabat. Só que Jesus leu a Haftará. Só que a Haftará, ela tem que concordar com a Paraxá. E nós vimos aqui que o ano de jubileu, Levítico 25, funcionava o seguinte: entre os hebreus, ninguém poderia ser servo do outro, pastor geral. Se nós dois fôssemos judeus, vamos dizer que eu era um judeu que tinha posse, terra, você não tem. Aí o que eu fazia? Eu vendia parte da minha terra para o Senhor. Se chegasse no 49º ano, 49 anos, o Senhor tem uma dívida comigo. Só que quando chegasse no dia do jubileu, se o Senhor não tivesse condição de me pagar a dívida, eu tinha que perdoar a tua dívida. Só que antes de chegar ao 49º ano, se eu chegasse para você, pastor geral, pague-me o valor da terra. Se você disser
dissesse: não tenho condição de te pagar, você deveria, segundo a lei, trabalhar para mim de graça. Seus filhos trabalhariam para mim de graça. Ou seja, não era escravidão. Você estava trabalhando para pagar uma dívida. Eu não podia deixar você ir para sua casa antes de quitar a dívida até o jubileu. Se chegasse no jubileu e eu somasse a quantia que o senhor me deveria, se faltasse um ano de dívida, eu tinha que perdoar este um ano de dívida. Se chegasse o 50º ano, passou-se o dia do jubileu, começou o primeiro ano, e aí esses anos serão contados como dívida. Mas se chegar o jubileu, eu tenho que te perdoar a dívida. Você não é escravo, você não está preso. É por isso que Jesus Cristo disse, que Jesus Cristo leu: arrastará o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. No final do versículo 18, ele diz assim: para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Glória, aleluia. Na bagaçurra, na barabacaixa. Aleluia. Sabe quem é Jesus? Ele é o jubileu da igreja. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Jesus é o nosso jubileu encarnado. Ele diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor. Oh, glória. Sabe como é que esse ano era proclamado no dia do jubileu? Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Diz assim, Levítico 25:9 diz assim: então no mês 7, aos 10 dias do mês, fará passar a trombeta vibrante, ou tocareis trombeta. No dia da expiação fareis passar trombeta por toda a vossa terra. Oh, glória. Glória a Deus, poderoso, santo. Quando Jesus Cristo disse: proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano aceitável? O dia do jubileu. Só que quando o jubileu estava chegando, era o ano da libertação. Era o ano em que o povo se prepararia, ou se preparava, ou se prepara para deixar a dívida para trás e partir para a liberdade, e partir para a libertação. Aqui é trombeta. Trombeta no original é chofar. Aí quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que no soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. A palavra trombeta, aleluia, de Levítico 25 verso 9, de Lucas 4:19, é a mesma que Paulo está dizendo: no soar da última trombeta, onde nós estaremos libertos do nosso corpo pecaminoso, seremos transformados para receber a libertação da carne. Ele vai proclamar, o jubileu está chegando aí, o jubileu está chegando ali, o jubileu entra na tua casa, irmã, o jubileu entra na tua casa, missionária, o jubileu entra na tua casa, pastor, o jubileu entra na tua casa, ouvinte, o jubileu está entrando na tua casa. Este jubileu é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o jubileu, ele é aquele que liberta, ele é aquele que transforma. Hoje nós estamos proclamando
libertação na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Deus. Deus soberano e santo. Eu estou sentindo que o ano da libertação chegou. O ano da libertação chegou. Ele já está aqui em nosso meio. Se me faça. Eu estou sentindo. Recebe o som de Deus. Recebe o som de liberta. O Espírito do Senhor já vai estar sobre mim, porque Ele me ungiu para pregoar, libertar Deus cativo, abrir os olhos aos cegos, proclamar libertação. Recebe nesta noite o poder de Deus que liberta. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Glória, aleluia, Deus. Oh, Anayagaçurra, Nabarabacaia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, poderoso é o Senhor. Meu Deus do céu. Tu és santo, ó Pai. Obrigada por tudo, meu Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. A tua família não vai ficar nas mãos do inimigo. A tua família não vai ficar nas mãos de Satanás. A escravidão da tua família vai acabar hoje. Aquilo que estava prendendo a tua saúde vai sair em nome de Jesus. Aquilo que estava escravizando a tua mente vai sair em nome de Jesus. Aquilo que estava escravizando a tua casa vai sair em nome de Jesus Cristo. Porque Ele está aqui como jubileu para libertar os cativos. Ele está aqui, Ele está proclamando o ano aceitável do Senhor. O dia da sua visitação. Hoje é o dia da visitação de Deus. Recebe em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, meu Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia, eu creio. E hoje para os nossos corações, esta palavra do Todo-Poderoso para a nossa vida. Eu confesso para os irmãos que eu tinha examinado outra palavra, mas quando eu cheguei aqui e dobrei o joelho, o Espírito falou comigo. Fala do jubileu, fala da libertação, fala que é hoje o dia aceitável. Oh, aleluia, Deus, obrigado, Senhor. Oh, Anabagaçurra, Nabarabacaia. Oh, aleluia, aleluia, terra, Naia, Sirianda, Lamando. Aleluia, Deus. Oh, Tu és fiel, Senhor. Glória. Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor é santo, Pai. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, depois você lê com calma na sua casa. A Bíblia diz, em Levítico 25, que o povo plantaria, o povo cultivaria a terra por 49 anos, 49 ciclos de 7. Só que no 49º ano, não se poderia trabalhar na terra. A terra tinha, pastor Geraldo, que descansar. É conhecido como Shemitah. No hebraico chama-se Shemitah. Shemitah é o ano do descanso da terra. Neste período do Shemitah, não se pode plantar, não se pode arar a terra. A terra por si só, ela vai produzir o seu fruto. Aleluia. Glória a Deus. Glória, aleluia. E aí, quando o povo
maravilhoso. Só que o povo não cumpriu isso, irmãos. O povo ficou 7 anos, aqueles outros últimos 7 anos, pastor. O povo foi rebelde à voz de Deus. Começou a cavar cova na terra, lançar semente. Meu Deus. E começou a esperar a terra produzir. E a terra não produziu. É, Deus. Por quê? Porque eles não esperaram o jubileu. Oh, Deus, obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor. Quando não se espera o jubileu, não se consegue produzir. Sabe por que tem muito crente que a vida espiritual dele não produz mais nada? É porque não está obedecendo a voz de esperar o jubileu. E o jubileu é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. É, Senhor. E aí a gente vai entender, missionário Cecília, quando Jesus vai dizer lá em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Aleluia. A terra aqui simboliza o crente. Aleluia. Aleluia. Eles não deixaram a terra descansar. E o crente, irmãos, ele não descansa na presença. Tem crente que não descansa na presença de Deus. Ele acha que ele tem que abraçar tudo, fazer tudo. Descansa no Senhor. Meu Deus poderoso. Não é o meu braço, não é o seu braço, não é o nosso braço que vai fazer a terra produzir. É deixar o jubileu chegar. Aleluia. Aí eles não deixaram a terra descansar. E a terra acabou ficando improdutível. Meu Deus. Sabe aqueles crentes que você acha que ele vai, mas ele não vai? Sabe aquele crente que você acha que ele faz? Ele até fala, eu vou fazer, mas não faz. Infelizmente, tem muito crente assim. Ele se apresenta até o 49º ano. Por quê? Porque é tempo de plantar, né? É tempo de trabalhar a terra. Só que aí está todo mundo na mesma visão. Está todo mundo no mesmo conceito. Vou trabalhar, e ele vai trabalhar. Esse acha, mas ele vai fazer, esse ele faz. Esse aí opera, esse aí está certo, esse vai para frente. Mas quando chega a missionário o momento de descanso, aí que você vê, ele quer continuar fazendo. Meu Deus. Por quê? Porque enquanto está todo mundo, é muita gente, é fácil esconder que sabe fazer. Eu quero ver na hora que estiver sozinho. É desse jeito, Deus. É, Senhor. Eu só falando que precisa vir não, tu nem sabe o que está vendo, meu Deus. Não só fala o poder. Aleluia. Glória a Meu Deus, o coração não deixa. Por quê? Porque nós estamos no mesmo visão. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós estamos deixando a terra descansar. Aleluia. Porque quando tem muita gente é fácil cantar, é fácil pregar. É, Deus. Quando tem muita gente, é fácil fazer tudo, irmão. Porque a gente camufla no meio. Verdade. Aí você conta, esse faz, esse faz, esse faz, esse faz, esse faz. Mas na hora que dispersa tudo, aí aqui fica o que faz. É, Senhor. Aí ele descansa. Aí ele deixa o quê? Ele deixa o jubileu agir na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aí você fica descansando e a terra vai produzindo sozinha. Oh, Deus. Deixe descanso que a terra vai produzir sozinha. Oh, aleluia. Irmã, a sua casa vai produzir. Aleluia. Na bagaça.
Surra na Barabacaia. Se prepare que o júbilo de Deus já entrou na sua vida. Oh, glória, aleluia. Vai fazer prosperar, mas vai fazer brotar milagre, brotar vitória. Aleluia, Deus. Eu estou profetizando sobre a sua vida que haverá descanso para a tua alma em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Haverá Aleluia. descanso para nós, pastor Geraldo. Amém, aleluia. Tão forte. Jesus lá em João 14:6, em João 14:1, Jesus olhou para os discípulos num desespero, missionário Cecílio, mas um desespero, o que será, o que será, o que será, aquela turbação, aquela preocupação, como é que vai fazer, ele vai cumprir as escrituras. Aí Jesus olhou para os discípulos, aquele coração turbado, aquele coração sem descansar no judeu, disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Ele vai preparar para quem, missionária? Ele vai preparar para quem, não? Porque nos braços dele tem descanso, nos braços dele tem libertação, nos braços dele tem descanso. Aleluia, Santo. Oh, aleluia. Haverá descanso para a terra, haverá descanso para o nosso coração, e quando nós descansarmos, por si só vamos produzir. Aleluia, eu creio, Senhor. É Deus, Sim, poderoso. pastor, irmão, que coisa linda. Deus Santo. Oh, aleluia, olha que coisa linda, por si só vai produzir. Deus Aleluia. Santo. Olha, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Deus diz, aleluia, olha que maravilha. Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escândalos. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que devido ao seu tempo, que dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, prosperará. Aleluia. A Bíblia está dizendo, pastor, que nós vamos produzir por si só. Eu creio. Apenas descansa no jubileu. Eu creio, Senhor. Tu é Deus fiel, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Deus. Obrigado, Deu Senhor. revelação aqui agora. Foi iluminação. Vou mudar o termo. Deu iluminação aqui agora. Aleluia. Glória a Deus. Olha a iluminação. No deserto, quando o povo defamou, falou mal contra a terra, que Deus disse que era a terra que manava leite e mel, ou seja, a terra que produzia por si só, o povo defamou a terra. Aquilo ali o judeu chama de Lashon Hará. O que é Lashon Hará, pastor? É língua má, difamação, calúnia, murmuração. Meu Deus. Quando eles murmuraram, eles cometeram uma Lashon Hará. Eles tinham 4 dias para chegar em Canaã. Para cada dia, Deus diz, para cada dia, 1 ano. 4 dias. Cometeu Lashon Hará, andou 40 anos no deserto. É Deus. Mas aí, pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor está explanando? Eu vos disse que eles tinham que cumprir 7 ciclos de 7, dava 49 anos. No 50º, a terra tinha que descansar naqueles 7 anos. Ela não descansou, missionária Cecília. Aí, como Deus é um Deus justo, e a Bíblia diz lá em Gálatas que tudo que o homem plantar, ele colherá, quer seja bom, quer seja mal. É a lei da semeadura e da colheita. Plantou, colhe. Tá? Dizem aí que quem planta vento, colhe tempestade. Não, você plantou vento, vai colher vento.
plantou no coração, meu Deus. Meu Deus. Vai colher o quê? Prova. Aí o povo deixou Deus cumprir a chegar na terra. Foi lá e a gente vai plantar. 7 anos eles tentando plantar e a terra dando nada. Presta atenção. É agora. Eu disse que no deserto, para cada dia, foi um ano. Certo? E para cada ano? Para cada mês? 10 filhos de um ano. E daí, pastor? Aí você faz a matemática básica. Para 7 vezes 10 vai dar 70. Como o povo não deixou a terra descansar por 7 anos, aí Deus, na sua justiça, no que planta colhe. Quanto tempo que durou o cativeiro babilônico? 70 anos. Deus disse: vocês não vão deixar a terra descansar, não? Vai não, né? Vocês não vão, mas eu vou fazer a terra descansar. Já que vocês querem trabalhar a terra por conta própria, não quer deixar ela produzir por si só, porque eu que sou o provedor, não é o texto que nós vemos aqui no ofertório, e ele é o que dá a semente ao semeador? Tá. Deus estava dizendo: deixa a terra descansar, que eu vou abençoar e ela vai produzir por si só. Eles resolveram não deixar. Aí o que Deus fez? Já sei que eu vou fazer a terra descansar. Para cada ano, um ciclo de 7. Então, para cada 7 anos, 70 anos. Então, vocês vão lá para a Babilônia, ficar lá 70 anos. Deus. Santo Deus. O texto que nós lemos para colher oferta não fala que ele dá contra o faminto. Jesus não falou que ia pregoar o ano aceitável aos pobres. Sabe quem ficou na terra? Só os pobres. Porque os pobres, igual eu expliquei no começo, eles não tinham condição, eles não tinham terra. Então eles tinham que colher o que a terra dava. Então Deus sustentou os pobres durante 70 anos. Oh, tu és fiel, Senhor. Numa terra arrasada. Mas nunca faltou mantimento para pobre na terra. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Deus estava deixando a terra cuidar dos pobres. Oh, aleluia. Senhor. Aí, pastor geral, o profeta Jeremias começou a falar: Deus vai mandar um cativeiro. Aí então os profetas: não vai mandar nada, o Egito vai socorrer nós. Porque assim, infelizmente o crente, na hora que a coisa pega, ele vai lá atrás do Egito. Né? Em vez dele ir atrás do Moisés, do Isaías, do Paulo, é figura de linguagem, né? Em vez dele ir atrás do crente, ele vai lá no Egito para atrás do faraó. O faraó vai me dar. Meu irmão, tem uma coisa que misericórdia. Ah, não fala não, isso vai pegar. Mas é só Jesus na causa. É verdade. Sabia que tem crente arrotando de saúde, bom para trabalhar, mas prefere receber Bolsa Família. Meu Deus, é verdade. Ele prefere o prato do faraó do que a terra produzir para ele. Meu Deus. É Não verdade. estou dizendo que não é bom para quem não tem condição, irmãos. Mas é a pessoa com saúde, tem capacidade de capinar um lote, fazer algum biquinho, para ter o pão de cada dia, não. Aí fica na rede até meio-dia. É desse jeito. Bolsa Família é para quem precisa. É um ótimo programa, mas para quem precisa. E tem crente, irmão, que está na mão do faraó. Aí Deus foi, vocês estão confiando no Egito? Então é o seguinte: Nabucodonosor vai descer, vai arrasar a terra e vocês vão sem querer o cativeiro. Aí, como Deus é misericordioso e a matemática de Deus não falha,
Deus toma a boca do profeta Jeremias, para cada shemitah não cumprida, 10 anos, 70 anos, ele somou 70 anos. Jeremias fica no calabouço, sendo cuidado. Ezequiel morre no caminho para a Babilônia. Aí entra 4 jovens: Daniel, Azarias, Misarias e seu nome não. De tanto gente falar Sadraque, Mesaque, Abednego, esquece o nome dos originais do rapaz. Aí esses 4 mais jovens, Daniel entra jovem, todo mundo conhece a história de Daniel. Aí Daniel, irmãos, ele já está com seus 90 e tantos anos. Ele pega o livro do profeta Jeremias. Sabe quem é o rei? Ciro, do Persa, do Medo-Persa. Quando Daniel estava lendo a história de Israel, quando ele leu o livro do profeta Jeremias, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shemitah, 70 anos. Deus falou que nós ia sair do cativeiro depois de 70 anos. Ele ia nos libertar. Ele pega o livro da lei do profeta Jeremias, vai lá e diz: olha, está aqui, ó. Deus falou que depois de 70 anos o povo tem que voltar e ser liberto. Ciro, irmãos, Ciro era um rei pagão, um Medo-Persa. Só que antes dele nascer, Deus falou assim: Isaías, profetiza aí, Ciro, meu servo, libertará meu povo após 70 anos. Oh Deus! É Deus! Não, a terra produz por si só. É verdade. Aí quando Ciro leu o profeta Isaías, o nome dele, ele mandou pesquisar a data do documento. Quando pesquisou-se a data do documento, ele disse: mas eu ainda nem tinha nascido. Oh, aleluia! Glória! Porque a terra vai produzir por si só. Oh, Na glória! shemitah, na shemitah espiritual, Deus fez brotar Ciro para o povo ser liberto. Aí o povo é liberto. Aí vem Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, Pai. Aí vem Jesus. Aí Jesus nasce, cresce, né, pastor? Tá crescendo. Nasceu, cresceu, se tornou um filho e começou a contar as paraxá e as rapará. Eu contando. Aí os apóstolos falaram: mestre, nós vamos na sinagoga hoje. Hoje não. Aí chegaram o outro chamado: mestre, nós vamos naquela sinagoga de Nazaré hoje. Hoje não. Por que na sinagoga de Nazaré? Eu não expliquei que Nazaré não está pobre. Olha o que ele faz. Herodes, irmão, Herodes construiu do lado do templo reformado pelo seu pai Herodes o Grande, em homenagem à rainha do imperador, uma capela chamada Santana, do lado do templo, feito de marfim. Só que ele não ia em Nazaré. Aí nasce Jesus pobre em Nazaré. Por quê? Porque a terra está na shemitah. Então Jesus era a própria shemitah, o próprio descanso da terra. Por isso Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glória, aleluia! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus, em Mateus 11:28, fala esta palavra
que ele é o ano da Shemitah, chegou, ele é o descanso. Aí ele diz: em mim encontrareis descanso para a vossa alma. Onde a terra tinha que descansar, Jesus se tornou o Shemitah. Mas para o Shemitah, não podia terminar no Shemitah, pastor Geraldo. O jubileu tinha que acontecer também. Aí Jesus disse para o discípulo: opa, é hoje, vamos para a sinagoga. Hoje nós vamos ler o livro de Vaikra. O que é Vaikra, pastor? É o livro de Levítico. E o nome Vaikra quer dizer e chamou. Aleluia! E Jesus chamou aquele povo e disse: hoje nós vamos ler o livro de Levítico 25. E qual vai ser a raftará do dia, mestre Jesus? Vai ser o livro do profeta Isaías. Aí ele vai ler na sinagoga de Nazaré. Então me deram o livro do profeta Isaías, abriu o livro e achou o lugar da raftará e disse: o Espírito do Senhor Yahvé está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, quais pobres que estavam esquecidos em Nazaré. Aí Natanael entendeu e disse: eu perguntei para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando Jesus Cristo leu esta passagem, Natanael entendeu. Ele é o jubileu de Deus para a humanidade. Ele vai pregoar liberdade. Ele vai abrir visões ao cego. Ele vai apregoar. Ele vai tocar o chofar do ano aceitável do Senhor. E hoje nós estamos aqui por causa dele. Hoje nós estamos aqui por causa dele. Hoje nós estamos aqui por causa da sua santa, da sua inerrante, da sua inefável e poderosa palavra. Receba nesta noite o descanso do Shemitah. Receba o Shemitah que é Jesus Cristo. Recomete o segundo, o sétimo ano, recebendo o jubileu. Recebendo o jubileu. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Hoje é noite de oração. Hoje é noite de Shemitah. Hoje é noite de aleluia, de jubileu, dia de libertação, dia de proclamação de liberdade. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada, Senhor. É noite de libertação, meu Pai. O Senhor veio a pregar a liberdade aos cativos, abrir as prisões aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua visitação. Então começa a visitar agora. Começa a visitar agora. Visita a casa da minha irmã. Visita a casa do meu irmão.